dia! Tô fazendo a minha caminhada, hoje tá frio aqui na Irlanda. Eu sou Eliana Moura, bem-vinda ao meu canal. Eu sou terapeuta e hoje eu quero falar a respeito da lei de pertencimento pela visão de Bert Hellinger. Só que eu vou falar de uma maneira mais simples, tá bom? E para falar a respeito dessa lei, eu vou falar da minha história, porque eu acho que a história de vida sempre ilustra, né? Ilustra o que a gente quer falar. Então é o seguinte, eu moro aqui na Irlanda e eu passo muitas horas sozinha, né? Porque as pessoas aqui são do jeito que elas são e assim, a gente passa muitas horas sozinha. Ponto. E aí, o meu marido me deu uma cachorrinha de presente, a Chloe. E quando a Chloe veio pra mim, eu comecei a colocar a Chloe na posição de uma criança, né? Eu olhava pra Chloe e falava assim, ela é minha filhotinha, meu bebezinho, minha criança. E realmente eu tinha essa visão de cachorro. Falei, não, o cachorro é membro da família, ela é minha cachorrinha, mas eu a via como uma criança. E essa situação de ficar vendo a Chloe como criança tava assim me deixando, como que eu posso dizer? Muito preocupada, né? Preocupava demais com o que ela comia. Se eu fosse viajar, como que ia deixar o cachorro? Ia deixar a Chloe. E muitas coisas. E uma das coisas que eu comecei a me preocupar foi com a alimentação da Chloe. E aí eu comecei como eu me alimento à base de vegetais, eu implantei essa alimentação para a Chloe. Conversei com 2 veterinários, eles falaram, não, tá tudo perfeito, não tem problema. Pode dar essa comidinha que não vai fazer mal, não, só vai fazer bem. E eu comecei. A Chloe se alimentava super bem, só que a Chloe era muito pequenininha, né? Ela veio muito pequenininha pra mim. Aí eu peguei a Chloe, um dia eu levei a Chloe no pet shop. Quando eu levei ela no pet shop, quando ela voltou estranha. Ela voltou, já não quis comer e voltou, além dela não querer comer, ela ficou sem andar, ficou muito fraca, porque ela ficou sem comer, ela ficou fraca. E eu acho que como ela era pequena, a pessoa que foi dar banho nela deve ter machucado alguma coisa. E a Chloe ficou sem andar. E eu comecei a ficar preocupada, porque como ela não andava e não comia, eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, nossa, mas eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu peguei a Chloe e fiz frango pra Chloe. E a Chloe comeu. Fiquei 3 dias dando frango pra Chloe e a Chloe comendo normal. Até que passou os 3 dias, eu falei assim, eu vou voltar à alimentação dela, né? E aí fiz a comidinha. Só que a hora que eu fui fazer a comidinha, veio uma palavra assim pra mim, respeita. Aí eu falei, nossa, respeita? Eu falei, tá bom, preciso respeitar então. Aí eu peguei a Chloe e fiz frango e falei assim, bom, ela vai escolher. Pus as 2 comidinhas, uma do lado da outra. E obviamente que a Chloe escolheu frango. Por quê? Porque é o natural deles, né? É a natureza deles. Bom, por que eu tô falando desse assunto? Porque isso me fez refletir o seguinte. Eu estava colocando a Chloe num lugar que não é o dela. No lugar do ser humano. No lugar de uma criança. E a Chloe não é criança, a Chloe é cachorrinho. E por ela ser esse cachorrinho, por ela ser um cachorrinho, eu preciso respeitar a natureza dela. E eu não estava fazendo isso. Se eu tenho as minhas opções, essas são as minhas opções, mas eu preciso respeitar o meu cachorrinho. Aí, com esse acontecimento da Chloe, eu comecei a entender bem essa lei de pertencimento. Aí eu entendi muitas coisas da minha vida. Aconteceram várias coisas na minha vida e por esses motivos eu me afastei da minha família. Eu me afastei porque eu me sentia excluída e aí chegou uma hora que eu excluí. Só que eu comecei a refletir que eu estava usurpando um lugar que não era meu.
Isso tudo inconsciente, a gente faz essas coisas inconsciente, então eu não tô julgando ninguém, nem tô julgando a mim mesma. O que acontece é o seguinte, eu fui criada com ausência de pai, né? Eu fui criada pela minha mãe e pelos meus 2 irmãos mais velhos. Então, devido a várias necessidades da minha família que a gente passou, quando eu cresci e eu comecei a trabalhar, eu comecei a achar que eu poderia suprir as coisas da minha família. Então eu comecei, dentro do possível, ajudar minha mãe, ajudar meu irmão, minha irmã. E com isso, o que aconteceu? Eu me coloco, e eu sou a irmã mais nova. Com isso eu me colocava numa posição de superioridade. E essa superioridade faz muito mal pra gente. Por quê? Porque não é o lugar que eu tenho que ocupar. Eu sou diante da minha mãe, eu sou pequena. E diante dos meus irmãos, eu também sou a pequena. Deixa eu voltar daqui. Então, eu realmente estava agindo de uma maneira errada. Mas quando você está vivenciando isso, você não enxerga. Por quê? Porque existe uma outra lei, um outro assunto que Bert Hellinger fala assim, explica com muita, com muita perfeição. É assim, é o amor cego, né? Quando você ama, por amor, você faz algumas coisas, a gente faz algumas coisas que a gente não sabe por que tá fazendo, mas a gente acha que é por amor. E eu achava que tentar ajudar meus irmãos, aconselhar minha mãe, aconselhar meu irmão, aconselhar minha irmã, eu tava fazendo, na minha cabeça eu fazia por amor. E era por amor, mas era um amor cego. É um amor que adoece, né? Então eu estava infligindo a lei do pertencimento. Por quê? Porque assim, quando eu, por exemplo, eu tenho que dar exemplo para quem vier depois de mim. E o meu pai, minha mãe, meus irmãos, as pessoas que vieram antes, me dão força e exemplos para eu seguir. Eu não posso entrar nessa fila aí e falar assim, nossa, vocês têm que prestar atenção em mim. Ó, mãe, ó, olha aqui eu sei disso, eu sei daquilo, a senhora não sabe. Ou chegar pro meu irmão e pra minha irmã mais velha, ó, eu sei disso, eu sei daquilo, vocês não sabem. Isso além de quebrar a lei do pertencimento, quebra a lei da hierarquia. Então, com tudo isso que eu fazia, o que acontece? Automaticamente, meus irmãos, talvez eles nunca nem tenham pensado nisso, mas energeticamente, eles sentem que tem alguém querendo ser maior que eles, né? Eles sentem, e inconsciente vão fazendo coisas para afastar essa pessoa. Por quê? Para pôr essa pessoa no lugar dela. E foi o que aconteceu comigo. Aconteceu várias coisas que me puseram no meu lugar. Quando eu vim pro meu lugar, eu senti o quê? Eu fui excluída. E aí eu excluí, só que ao contrário, eu não fui excluída, eu fui recolocada. Eu fui incluída no meu lugar de irmã mais nova e fica quieta que eu sou mais velha e você me respeita. Então, a lei do pertencimento, quando você entende a lei do pertencimento, e isso vale, gente, não só para a família, vale para as empresas também. Às vezes a gente vai trabalhar numa empresa, a gente se acha, né? Nossa, porque eu fiz MBA não sei na onde, e tem um senhorzinho lá que tá trocentos anos trabalhando na empresa, a gente fala assim, eu sei mais que ele. Gente, não é assim que funciona a vida. A gente tem que respeitar a lei, a hierarquia e a lei de pertencimento. E essa lei do pertencimento, a gente precisa incluir todas as pessoas que foram excluídas do nosso sistema e rever qual lugar que você pertence, a que grupo você pertence e como se reposicionar, se recolocar nesse lugar, porque isso vai fazer bem para você e para o sistema. Eu espero ter sido clara. Um beijo a todos, muita gratidão. Vou terminar minha caminhada e agora o cortador de grama tá vindo aí na frente, vai fazer um barulhão, então eu tenho que interromper o vídeo. Um beijo a todos e muita, muita, muita gratidão. Bye, bye.